Estamos de volta às Histórias Clínicas. Hoje temos estado a falar sobre psicoterapias e vamos também falar sobre coaching. Tânia, antes de começarmos a nossa conversa sobre coaching, vamos ver uma última parte da reportagem com a doutora Paula Castilho, em que ela vai falar de outras terapias de terceira geração, que não só o mindfulness. E ainda agora, quando eu entrei, reparei que estava a dar uma aula sobre terapias de terceira geração. Que terapias é que tinha investigado? Esta aula hoje foi mesmo dedicada ao mindfulness. Foi a primeira aula que os alunos tiveram sobre as terapias de geração e a terapia cognitiva baseada no mindfulness, que é o MBCT, que é estritamente dirigida para a depressão. Não é? Porque nós já sabemos que aquilo que mantém a depressão é a ruminação, é a reatividade cognitiva, e que as pessoas recaem do estado de humor, mesmo quando já fizeram terapias e intervenções que possam ter sido úteis, mas que há uma enorme probabilidade na recaída, porque a ruminação é um fator que no fundo precipita e que mantém o estado depressivo, a resposta depressiva, e portanto a colocação do mindfulness ajuda o doente a perceber que tem que deixar de pensar sobre a experiência. E pensar sobre a experiência é porque é que eu sou assim, porque é que eu me sinto assim, porque é que eu não consigo fazer as coisas como os outros. Isto é a ruminação. E que quando nos ajuda a estar com o presente e com a experiência no sentido direto, ajuda-me a estar com a experiência no direta. E eu não tenho que resolver pensamentos, porque eles são apenas pensamentos. Não é? Então tem um contributo muito positivo na melhoria da intervenção e da resposta que os doentes podem ter para conseguirem lidar com o sofrimento e com a resposta depressiva, obviamente que gera muito sofrimento às pessoas. O que é que pensa acerca do coaching que é feito pelos psicólogos nos dias de hoje? O coaching tem também eu acho que também tem uma vantagem, é também uma forma de acompanhar e de orientar aquela pessoa no domínio, mais uma vez, de habilidades que ela possa não ter. E algumas dessas habilidades, no fundo, não deixam de ser do pouco conhecimento, sou muito honesta, do pouco conhecimento que eu tenho do coaching, no sentido mais de instruir, de resolução de problemas e respostas de coping mais adaptativas para aquela pessoa. E, obviamente, que se calhar também a introdução, às vezes, do mindfulness ou da própria processo de instrução, faz com que a pessoa, não é, descubra ferramentas importantes que tem que ter para ter uma melhor qualidade de vida. Portanto, quem tem coaching, no fundo, também é para melhorar aquilo que quer fazer, os seus objetivos, mas como nós somos todos humanos, os nossos objetivos são sempre biosociais e, portanto, tem sempre uma expressão com os outros. E, portanto, o próprio processo de coaching acaba também, na minha opinião, que não é também muito fundamentada, porque eu não sou uma expert em coaching, acaba por promover mudança e aprendizagem de comportamentos novos que vão estar também ao serviço do bem-estar, porque no fundo o que todo o ser humano procura é sentir-se melhor e ser amado e estar bem com os outros e ligado, é isso que nós todos procuramos. Uma última pergunta, eu gostava de perceber o que é que pensa do trabalho interdisciplinar entre a psicologia e a psiquiatria? Acho extraordinariamente importante. Quer dizer, porque, olha, até lhe vou dizer o seguinte, vou-lhe apresentar esta metáfora, porque todas estas terapias de terceira geração não quer dizer que as outras terapias não promovessem isso. Nós funcionamos todos muito melhor e no sentido de sentirmos seguros e ligados quando funcionamos na cooperatividade, na cooperação. E quando partilhamos informação e quando temos atitudes com os outros, seja em que área for, mutualistas de partilha, de ouvir, de incentivar outra pessoa a crescer, de receber, e portanto a partilha entre a psicologia e a psiquiatria, na minha opinião, deve ser assim. Se for assim, vai conseguir cumprir totalmente, no sentido ético, a função para a qual ela está destinada, que é ajudar e cuidar dos outros. E, portanto, se nós conseguimos funcionar de uma forma interligada e não competirmos porque o ser humano compete e fica assustado com medo de ser ultrapassado ou de perder espaço, quando a gente partilha o espaço, seja o terreno, seja a casa, seja a laranja, seja o pão, ganhamos vantagens enormes biosociais as duas pessoas que partilham o que sabem. De facto, a doutora Paula Castilho é uma das referências no mindfulness e nas terapias de terceira geração. E a investigação que ela e a sua equipa têm feito tem-nos levado a resultados promissores e que poderemos ter aqui novas abordagens a partir do mindfulness. Agora, Tânia, falando um bocadinho do coaching, o que é isto do coaching? Que é uma questão que se coloca a muitas pessoas, acredito. Sim, até porque hoje em dia acho que existe coaching para tudo.
Ok. não é? Coaching para fazer dieta, coaching para tudo. Tudo se faz coaching. E acho que é preciso perceber um bocadinho de onde é que ele vem, para onde é que ele vai e o que é que ele faz, principalmente. Não é? O coaching de onde eu venho tem uma entidade reguladora internacional, por onde eu me rejo, não é? Por onde eu fiz toda a formação teórica e prática, se bem que o coaching tem uma formação que é constante ao longo do tempo. E se quiseres até explico, depois se fizer sentido, explico um bocadinho como é que ela funciona. O coaching de onde eu venho, o que diz da Escola Europeia de Coaching, já agora para ter um nome também, e da ICF, por ser uma entidade internacional de coach e não de coaching, que eu acho que também é muito importante a diferença. Qual é a diferença? A diferença é que eu fui formada para ser coach e não para fazer coaching. Tem que ser um modo de estar na vida, um modo de pensar, um modo de agir, um modo de entender e de querer. Não é simplesmente chegar lá, ponho o chapéu de coach, agora sou coach, está feito. Mas isto é uma área clínica que estamos a falar? Não, de todo. É importante, se calhar, esclarecermos lá para casa. Outra diferença, não é? Só terminando a primeira pergunta, André, e depois faço a junção das duas. Existem cursos de coaching acreditados e acho que esses fazem sim muito sentido, não tem que ser onde eu fiz. Existem 3 ou 4 em Portugal que considero de muita relevância, sim, de extrema referência, e que são anos de formação em que nós aprendemos-nos a desenvolver enquanto pessoas também, e que existe um exame final onde somos avaliados não só pela forma teórica, mas também pela prática, se podemos passar ao seguinte nível. E vamos crescendo a nível de horas, de experiência e de formação. Portanto, é claramente, não é uma questão que qualquer um pode fazer, desde que faça a formação. Desde que tenha uma formação acreditada internacional, já agora com certeza, claro que sim. E respondendo à questão da clínica, quando eu digo qualquer um, é que existe aqui uma grande guerra, e eu não me vou meter em nenhuma delas, eu sou as duas coisas, sou psicóloga, sou coach, e portanto não me quero meter em guerras nenhumas, mas já que sou eu que estou aqui, posso falar do que é a minha opinião em relação a este tema, não é? Que é, existe uma grande vantagem em sermos psicólogos de base e coaches como formação, por uma capacidade que nós podemos ter de interpretação, de análise da pessoa, do sujeito, do contexto, e sermos, se calhar, um bocadinho mais rápidos nesta leitura, não é? Por experiência clínica, não por sermos psicólogos. Não é? Agora, tenho colegas meus, coaches, que são engenheiros informáticos, por exemplo, e são fantásticos. Têm uma vantagem muito maior do que a minha, é que são super práticos. Estás a ver? Engenheiros informáticos, Uau! Exatamente, não complica. Até porque é feito através, não de cartas que tenhamos nas mangas, mas sim de perguntas feitas à pessoa, com o único objetivo de criar com a pessoa, como se fosse assim uma dança, objetivos que sejam extraordinários. Que tipos de objetivos é que as pessoas, quando chegam a uma consulta, a um coaching, o que é que as pessoas te pedem? Tenho demasiados exemplos, mas para facilitar a diferença entre o que eu chamo de um resultado significativo e extraordinário é, por exemplo, quando alguém me chega e diz: eu quero perder peso. E depois eu sou muito direta e digo: mas perder peso não precisa fazer coaching, para perder peso... Uma consulta de nutrição? Eu até digo, basta fechar a boca, não é? Sim. Não precisa da minha ajuda enquanto coach. Agora, no que é que eu posso ajudar? Posso ajudar em, quando a pessoa decide, assume a responsabilidade e o compromisso de perder peso, o meu papel entra em perguntar durante quanto tempo quer manter o peso perdido. Isto sim é um objetivo diferente. Outro tipo de aplicações do coaching? Aplicações não diria, mas, por exemplo, quando as pessoas... A forma de iniciar uma sessão de coaching, a minha, e copio dos grandes coaches que eu conheço, é o que é que teria que acontecer aqui hoje para perceber que valeu realmente a pena estar aqui neste momento, nós os dois, neste trabalho específico. A responsabilidade é dada ao sujeito do objetivo que ele quer criar. A minha é de tornar claro esse objetivo e de garantir que nós vamos nessa direção. E se houver uma mudança de planos, eu digo: estamos a mudar de planos, é por aqui ou é por aí? É por aqui, ok, então vamos.
Portanto, a pessoa define o seu objetivo. Exatamente. A mim cabe-me clarificar esse objetivo. Ok. Não é? E, por exemplo, uma das coisas que eu posso distinguir também da área da clínica e que é uma questão que fica muitas vezes na cabeça das pessoas, tem a ver com, enquanto que na psicologia, na psicoterapia, seja qual for a corrente, nós temos um foco muito ligado do passado até o agora. Não é? E só depois, então, haver claramente um trabalho de como é que nós Para construímos o futuro. Em coaching, nós temos, de uma forma geral, 10% do tempo da sessão para falarmos do passado ou da exploração da questão e 90% a falar de futuro. Falar de futuro é criar futuro. Isto é o que me fascina em coaching, é criar futuro. Então, é claramente direcionado para a parte vocacional da pessoa. Vocacional, Não sei, a nível de do... todo. Não? Por exemplo, as pessoas dizem-me, mas sabe como é que é? Eu sou assim. Eu digo, e como é que quer ser? Ok. E o ser vai sempre contrabalançando com o fazer. Quando as pessoas falam muito do... Porque eu faço, então e o ser? Não é? E quando as pessoas dizem, mas eu sei, eu sinto, então e o fazer? E fica um desequilíbrio imenso. Acho que o coaching também nos ajuda a fazer uma junção das duas partes, não é? Entre aquilo que eu penso e que eu gostava e a forma de atuar. Construindo sempre, e isto também é uma parte gira do coaching, é construindo sempre perguntas que ajudem a pessoa a ter novas perspectivas e desconstruir o problema transformando-o num desafio. Ok. Se eu vir o problema de uma forma solucionada, parece estranho, mas é assim que funciona. É só experimentar. Se eu vir o meu problema solucionado até por uma forma de idealizar como é que seria a solução, seria assim, ok. Então, se eu estiver nesta situação ideal, qual foi o primeiro passo que eu dei para chegar até aqui? Não é? Eu estou no presente, que é o futuro construído. Qual foi o primeiro passo que eu dei aqui? E criar entre o coach e o sujeito, o cliente, etc. Porque não é de todo um paciente. Exatamente, não estamos a falar de um cliente. E criar entre o coach e o cliente uma dança para atingir um objetivo posto pelo cliente. Ok. E falando na questão de coaching não serem doentes, achas que há possibilidade de integrar isto num contexto clínico, o coaching? Ou é uma pergunta proibida? Não, eu vou referir outra vez que estamos a falar da minha experiência, certo? O que eu leio, o que eu sei existir, é que o coaching não está feito para doenças mentais. Ok? O que eu, que sou eu, começo aqui já há alguns anos a abrir caminho é, se no coaching dizem-me que o meu foco é o objetivo do sujeito e não o sujeito, então, se o objetivo não for doente, eu posso trabalhá-lo. Claro. Pode ser muito menor quando se trata de alguém com uma patologia mental muito grave, por exemplo, em que o objetivo possa ser, eu gostaria de ter uma vida mais normal e isso implica eu primeiro ajudar o sujeito a descobrir o que é que seria ter uma vida mais normal. E às vezes pode passar por passar a sair de casa, passar a tomar banho. Claro que isto é um resultado que parece muito pequeno comparado com outros tantos que nós temos. No tratamento de uma depressão, por exemplo, parece-me algo muito importante que seja feito. Sim e não, porque coaching não trata, não é? Portanto, o coaching nunca serviria para tratamento de nada, seria sempre para construção de objetivos e sempre no futuro, não é? Levar a pessoa a construir a situação ideal e pô-la na situação ideal. Ensinar a pessoa, no fundo, ou ajudar a pessoa a pensar de forma a atingir sempre os seus objetivos. Eu posso usar técnicas de coaching ou por exemplo, esta forma de atuar, de fazer perguntas dirigidas ao futuro na clínica, isso posso. E faço muitas vezes, eu trabalho com esquizofrenia, com pessoas com experiência em esquizofrenia, em bipolar, em depressões, às vezes graves, saídas do internamento, e em vez de muitas vezes estar ali a explorar o que é o problema, ponho-os muitas vezes e a partir de agora como é que vai ser o nosso futuro? Quais são os objetivos que nós vamos construir? Que seja sair de casa, criar novas amizades, coisas que parecem pequenas aos olhos de quem tem tudo,
mas de quem passa por esta experiência, principalmente de internamento, pode ser muito mais difícil. Já ao contrário, eu não posso nunca utilizar a psicologia em coaching, porque coaching é coaching. Ok, certíssimo. E onde é que as pessoas, ou como encontrar uma pessoa que faça coaching? Quais serão as formas de... Eu quero fazer uma experiência em coaching, como... Um processo de coaching, Sim. por exemplo. Se calhar sou um bocadinho suspeita, mas a ICF, International Coach Federation, que é a sociedade feita na qual eu me rejo, existem Sim. outras, não é? Também podem procurar outras sociedades ou federações de coaching e perceberem quais é que são as acreditações de cada um, porque vão variando também. Temos o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível. Varia também depois consoante a experiência do coach. Os valores também variam, não é? Mas pode ser uma boa forma de recorrerem a quem Então procurar. isto não tem de ser feito só em termos de consultório. Não. O coaching é muito utilizado nas empresas. Nós somos contratados muitas vezes para empresas no sentido de criarmos, por exemplo, objetivos comuns ligados à visão da empresa, por exemplo, não é? Em que é feito de uma forma individual, mas também é feito coaching de equipas. E não tem nada a ver ligado. com não. o contexto de... Acho que é sempre no sentido da mudança e do desenvolvimento pessoal. Isso sim, coaching tem que trazer alguma mudança. trazer essa alteração. Tânia, muito obrigado por esta presença aqui e por nos clarificares o que é o coaching. Hoje falámos sobre psicoterapia e coaching, mas antes de me despedir de si, gostaria de vos mostrar a reportagem sobre alguém que, tal como eu, representou Portugal, a ginasta Ana Rente, dos trampolins, e que já participou em vários Jogos Olímpicos. Ela é, para muitos, a melhor ginasta de trampolins portuguesa. Já participou em 3 edições dos Jogos Olímpicos e concilia o desporto de alta competição com o exercício da medicina geral e familiar. Estamos a falar da Ana Rente e nós estamos aqui no Lisboa Ginásio Clube, onde ela treina regularmente, para lhe roubarmos algumas declarações. Olá, Ana, boa tarde. Quero começar por lhe perguntar, sei que praticou vários desportos, mas foi aqui o trampolim que a apaixonou, não é verdade? Porquê? Exatamente, eu iniciei, como quase todas as crianças, os meus pais colocaram-me em diversos desportos, nomeadamente a natação, o judo, mas foi realmente a ginástica por aquele desporto que eu me apaixonei. Inicialmente pela ginástica acrobática e depois transferi para os trampolins, uma vez também já fazia conjuntamente com a ginástica acrobática. Portanto, foi uma passagem previsível, dado que eu já tinha conhecimento e já dava assim uns pulinhos, e aquilo que mais me fascinou e que eu adorava nos trampolins era mesmo aquela sensação de podermos, nem que seja por uns instantes, conseguir voar e desafiar a gravidade e sentirmos aquela adrenalina. Ok. E participar e representar Portugal em competições internacionais é algo que para a Ana é familiar, é comum. Já participou em várias competições, entre as quais seguramente as mais emblemáticas para si, as 3 edições dos Jogos Olímpicos em que pôde estar. Vou-lhe fazer a pergunta clichê, o que é que se sente nesses momentos em que se representa o país ao mais alto nível? Nas 3 edições foram sensações diferentes. Da primeira vez foi quase o culminar de um sonho, tantos anos de trabalho para conseguirmos estar ali e de repente estamos naquele momento num pavilhão gigante como nunca tinha estado, rodeado de pessoas e portanto foi uma sensação brutal, indescritível e que se eu pudesse aconselhar alguém era a ter pelo menos uma sensação destas na vida. O facto de poder estar na aldeia olímpica com aqueles atletas que nós vemos na televisão e que somos fãs é um sentimento também indescritível, é ótimo e dá-nos ainda mais motivação para continuarmos a trabalhar por mais sensações como esta. Na segunda edição, o bichinho, por assim dizer, aquela sensação de inexperiência passou um bocadinho e, portanto, já me consegui focar mais na minha prestação, pelo que também correu melhor. E depois os terceiros Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, numa cidade que fala a mesma língua que nós, em que sentimos também o apoio e o carinho do público quando fazemos a nossa prestação, teve um sentimento especial e também foi uma experiência ótima. A Ana, para além de se dedicar ao trampolim, estudou medicina e agora é médica de família, não é? Está a fazer o internato. Como é que se concilia isto tudo, sobretudo uma área como a medicina, que é seguramente tão exigente?
Por vezes é complicado. Durante o curso eu sentia que era difícil estar a conciliar quer a parte física com a parte dos estudos, quer pelas ausências a que somos obrigados a ter, quer em estágios, em provas, em competições, e também pela exigência do curso de Medicina, como tantos outros, claro. Mas agora é que eu estou a sentir a maior dificuldade enquanto trabalhadora, não é? Porque tenho que cumprir 40 horas semanais no centro de saúde e, para além disso, ainda tenho de combinar aqui com alguma ginástica, fazer aqui os treinos e as competições e, portanto, estou constantemente a atrasar o internato, que são de 4 anos, mas pronto, é por uma boa causa e acho que, no fundo, tudo vale a pena. A Ana participou em 3 Jogos Olímpicos pelos trampolins e tem um percurso admirável, não só pelos seus feitos desportivos, mas também pela carreira académica e profissional que sempre conciliou. Despeço-me de si e conto consigo na próxima semana para mais um Histórias Clínicas. Até lá!